chego aqui, o meu computador não estava conectado. Eu falo, ixi, essa tecnologia, o que está acontecendo? Perguntei para minha esposa, ela mentiu na casa do Senhor. Desconectou sozinho. Aí, não estava entendendo nada, né? E, enfim, fui surpreendido com esse vídeo aí, muito amável, e louvo a Deus pela trajetória. A alegria de ser pastor é a trajetória junto com as ovelhas, isso que é maravilhoso. Então, eu agradeço de coração. Não me canso de falar que aqui a Igreja Presbiteriana do Parque é a igreja que, na minha curta trajetória, é reconhecida claramente pelo acolhimento e pelo amor. É a igreja que brilha isso, que eu me senti mais amado. E saibam que eu amo demais vocês. E é muito bom pastorear uma igreja sincera, que vive o amor e que quer ser mais parecido com Cristo Jesus. Obrigado pelo vídeo. Pessoas importantes aqui, muitas outras não estão aqui, são importantes na minha trajetória também. Só tenho a agradecer a Deus. Obrigado, IPPAC. Vou reconectar aqui agora o meu computador. Aquele momento que a gente não sabe nem o que faz agora, né? Como é que eu prego agora, depois desse vídeo? Relembrando 10 anos de jornada, de chamado, de ordenação pastoral, e tudo aquilo que eu vivi antes e tenho vivido com os irmãos. É de lembrar, né, das Sagradas Escrituras que venham mais anos à frente de ministério pastoral. E como diz a série, não tenha medo, porque o amor nasceu, o amor está comigo e com você. E nesse sentido, a gente segue com a nossa série de mensagens, Não Tenha Medo. Hoje é o último domingo do Advento, é o domingo que antecede o Natal. Então nós mergulhamos em mensagens do Evangelho de Lucas, da expressão não tenha medo. E hoje você deve estar se preparando para a noite de Natal, terça-feira, como você vai passar, com quem você vai passar, expectativas, talvez ansiedade, talvez alegrias, talvez alguns medos, algumas inseguranças. E quando nós olhamos para a história do nascimento de Cristo Jesus, há uma frase marcante que é vinda dos anjos, vem do Senhor e proclamada pelos anjos: não tenha medo. E é direcionada a um público, é direcionada à pessoalidade, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Lucas 1,13 nós vimos: não tenha medo, Zacarias. Lucas capítulo 1, verso 30, não tenha medo, Maria. E em outras versões bíblicas, talvez Almeida atualizada, aquela antiga, não temas, não temas. Essa é uma mensagem, não tenha medo, não temas, muito reconfortante, muito revigorante, muito restaurativa, não só há 2000 anos atrás, mas nos nossos dias atuais. Sejamos sinceros, quem aqui não tem medo de nada? Não existe, né? Nós nascemos com medos instintivos, né? 2, de barulho e de queda, né? O bebê, se ele se sentir, ele chora, e o barulho muito alto também ele chora, são medos instintivos. Mas depois nós vamos desenvolvendo alguns outros medos. Então os medos, eles muitas vezes fazem parte. Eu não sei quantos de vocês aqui vão fazer uma breve pesquisa, já está com aquele medinho da fatura do cartão de crédito em janeiro? Levante suas mãos. Alguém está com esse medinho? Aí, ó, algumas pessoas já estão com medo, né? A gente gasta um pouquinho a mais, né? Presenteia as pessoas. Agora, uns medos mais relacionais e mais sérios. Quem tem medo de perder um ente querido? Levante sua mão. Acho que isso aí pega, né? Pega a maioria das pessoas. Eu tenho esse medo. E às vezes não controlar esse medo, ele vai se tornando até mesmo irracional, né? Eu tenho medo de perder a minha esposa e minhas filhas, né? São as pessoas ali do meu convívio, do núcleo familiar. E aí esse medo vai se tornando irracional quando eu começo a ficar preocupado quando elas estão atrasadas.
Né? Será que aconteceu alguma coisa? Nossa, a Júnia está dirigindo, ai, está chovendo, ela está atrasada 2 minutos, a Isabela falou que ia no mercadinho a pé e ela não chegou ainda. Vai se tornando um medo irracional. Por quê? Porque elas sempre estão atrasadas. Né? Então, se eu ficar nisso, eu vou morrer do coração. Então, mas são medos que a gente vai adquirindo. Né? E os medos mais exóticos. Quem aqui tem, eu vou usar os termos técnicos, depois eu vou explicar. Vamos ver se você sabe. Quem aqui tem acrofobia? Acrofobia. O que é acrofobia, pastor? É o medo de altura. Quem tem medo de altura? Algumas pessoas têm tanto medo que essa foto já incomoda. Já incomoda o cara sentado lá em cima do prédio, com o pezinho balançando ali, eu estou tranquilo, né? E tem gente que não tem medo nenhum, fica em paz. Quem aqui tem aracnofobia? Que é esse medinho aqui, olha só, né? Olha para essa aranhinha, né, Luísa? Ixi, você tem medo, né? Já pensou, né? Ela debaixo do seu lençol. Ah, não, pastor, para de falar isso, senão hoje não vou dormir, né? Não vou dormir. Aracnofobia. Quem que tem brontofobia? O que é brontofobia? Medo de tempestade. Quem tem medo de tempestade? Né? Fechou o tempo, está formando o tempo, raio, trovão, vai ficando muito escuro, não gosto disso, me dá um medo, se está sozinho em casa, as coisas ficam difíceis. Quem tem courofobia? O que é courofobia? Courofobia, e aqui muita calma nessa hora, se você tem dificuldade com isso, talvez você nem queira olhar, né? É o medo de palhaços. Que imagem, eu nem vou colocar uma imagem que é ruim, tá? Porque eu sei que isso às vezes atrapalha. Por isso, patati patatá, para ficar tranquilo, né? Para ninguém aqui sair correndo, né? E eu tenho medo patati. Só do Patati, jogador do Santos. Toda vez que ele entra, me dá um medo, porque ele vai fazer nhaca lá no jogo, né? E alguém sabe, ou alguém tem medo de nomofobia? Tem nomofobia? Talvez você não saiba, mas talvez você tenha. É o medo irracional do seu celular não estiver perto das suas mãos. Parece que agora adolescentes, né, vejo por aí, né, onde está meu celular? O celular tem que ficar aqui comigo, né, aí, né, estou de olho, Aninha, né, aqui, será que ele está aqui mesmo? Será que ele está no bolso? Onde está? Onde eu esqueci? Onde eu deixei? Nomofobia, né, o medo irracional do celular não está nas suas mãos, um medo relativamente novo, medo de menos de 20 anos aqui de história de sociedade. Livre-se em nome de Jesus da nomofobia. Mas hoje eu quero compartilhar com você um medo que talvez você tenha, um medo numa camada mais profunda, quando você está diante de uma perda, ou quando você está diante de um funeral, ou até mesmo quando você entende a brevidade da vida. Que você entende que nós somos como flores, como relva, que brotam e logo se vão, que os nossos dias são como brisa. O tema da nossa mensagem é na eternidade. Como assim na eternidade, pastor? Porque o medo não é da eternidade. Nós somos formados em Deus para a eternidade. O medo é na eternidade. E a minha pergunta é simples, mas profunda. Onde você estará na eternidade? Quem aqui nunca teve esse medo, né? Você vai estar do lado de Jesus todos os dias da sua vida, ou você vai estar separado de Deus no inferno para todo sempre? É meio assustador isso, né? E é sério isso. Talvez você nunca tenha pensado nisso e agora você está relativamente bravo com o teu pastor, porque ele acabou de instalar um novo medo na sua mente, né? O medo de estar para sempre no inferno. Que isso, pastor? Mas será que eu não mereço o céu para sempre? Eu vou te responder biblicamente, não, você não merece o céu para sempre. Ninguém merece o céu para sempre. Nós não merecemos a eternidade com o nosso Deus santo, justo e amoroso. E agora? Agora eu estou desesperado. Não, agora que você vai ficar tranquilo, porque a série se chama Não Tenha Medo. Então abra comigo a sua Bíblia em nosso texto base dessa manhã, Lucas capítulo 2, do verso 8 ao verso 12. É a terceira vez que aparece a expressão não tenha medo. O texto vai ser projetado aqui. Lucas capítulo 2, verso 8 ao verso 12.
Lucas capítulo 2, do verso 8 ao verso 12. Assim diz a palavra de Deus: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Não tenham medo, há boas novas de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, obrigado, Deus, por essa maravilhosa notícia de que nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. Nasceu e vive para todo sempre. Santo Espírito de Deus, nos ajuda a compreender essa maravilhosa notícia, para que dissipe dentro de nós todo o medo e permaneça o amor que nasceu no Verbo encarnado, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos. Amém, amém. O texto é sobre boas notícias. São tão boas que o texto diz que elas são de grande alegria. Não são de pequena alegria, mas sim de grande alegria. Notícias da parte de Deus, vindas por meio de um anjo do Senhor, que foram proclamadas a quem? E aqui o texto se torna muito interessante, porque essas grandes notícias foram proclamadas aos pastores no campo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas olha só, se Deus tem uma grande notícia para o seu povo, uma notícia de grande alegria, por que Ele não proclamou aos sacerdotes? Por que Deus não proclamou aos escribas? Por que o anjo do Senhor não apareceu para nenhum fariseu, para nenhum mestre, para nenhum rabi em Jerusalém? E sim apareceu para os anjos, os pastores no campo. Por que aos pastores? Essa é uma boa pergunta. E talvez você esteja imaginando: porque pastor é gente boa, pastor é uma pessoa muito agradável, ele fica cuidando de ovelhinhas fofinhas, então os anjos apareceram para os pastores no campo. E se eu contar para você que naquela época ninguém gostava de pastores? Ninguém. Não que seja tão diferente nos dias atuais, né? Se eu chegar hoje em qualquer comércio para abrir um crediário e falar que eu sou pastor, é negativado na hora. Ninguém gosta de pastor, tá? Financiar a casa pela Caixa é impossível para pastor, né? Então as pessoas também não gostam. Mas naquela época, as pessoas não gostavam dos pastores. E isso eu preciso trazer para você esse contexto. Existe um tratado chamado Sanhedrin, que é um dos documentos do Talmud babilônico. E ele fazia parte do Talmud, ele era um documento que falava sobre todo o sistema processual da época, que continha a seleção de juízes, como que eram formados os juízes para o Sinédrio, as regras do processo judicial e as punições. Então, o Sinédrio era a Suprema Corte do povo judeu, era tipo o STF do judaísmo. E esse material, ele está em hebraico antigo, hoje ele foi digitalizado, e eu traduzi algumas partes, uma pequena parte do capítulo 25, que vai dizer o seguinte: os sábios ainda acrescentaram o seguinte à lista daqueles desqualificados para dar testemunho: os pastores que pastoreiam seus animais nos campos de outros e, portanto, são considerados, olha como o povo via, olha como o sistema judicial via, são considerados ladrões. Por isso que ninguém gostava. Os cobradores de impostos do governo, que arrecadam mais do que o valor que as pessoas são legalmente obrigadas a pagar, e os funcionários da alfândega, que cobram impostos de forma ilegal. Então, todo mundo que fazia alguma coisa ilegal, um estelionatário da época, estava no mesmo nível que um pastor. Então, aqui dá para a gente entender um pouco como as pessoas pensavam a respeito de um pastor. Ele é o mesmo que um corrupto, é mesmo que um estelionatário, é mesmo que um ladrão. E, naturalmente, as pessoas odiavam os pastores. E eles sabiam disso.
E, portanto, eles não tinham grande expectativa de serem próximos à comunidade, e nem grandes expectativas de serem próximos a Deus. Então, aqui, eu quero colocar brevemente para você 3 razões do porquê os pastores acabavam se sentindo distantes de Deus. Sabe aquela pergunta, onde você vai passar a eternidade? Puxa, sendo pastor, eu acho que eu não vou passar a eternidade perto de Deus, não. Então eles viviam com uma certa apreensão de viver a eternidade longe de Deus. Por quê? A primeira razão é que eles se sentiam indignos. Isso por causa da natureza do trabalho deles, que consistia em cuidar de animais que seriam sacrificados para expiar o pecado do povo. Então eles estavam a todo momento cuidando de animais puros, animais impuros, fazendo a seleção. E pelo fato deles manusearem essas criaturas impuras, eles mesmos não eram puros diante da lei cerimonial. Então eles não podiam entrar no templo. E as pessoas não queriam tocar, chegar perto, conversar com um pastor. Em outras palavras, o recado era muito simples para os pastores: vocês são sujos para Deus, vocês são indignos, vocês são impuros. Agora a pergunta é, aplicando para nós hoje, quantas vezes você já se sentiu assim, indigno? Quantas vezes você já se sentiu impura? Por causa do pecado. Por causa de coisas que eu e você cometemos e que ferem o coração de Deus, que é santo, santo, santo. E talvez você se sinta assim, por causa de um vício, de um pecado secreto, que você não consegue se livrar dele, você tem muita dificuldade. Talvez algo que você pensou há anos atrás, algo que você falou há décadas atrás, e você ainda é perseguido pela culpa do pecado. Ou pode ser algo que não seja secreto, mas algo que seja público. Você estragou o seu casamento. Você traiu a sua esposa, você traiu o seu esposo, todo mundo ficou sabendo disso, a sua família acabou e você morre de vergonha por esse pecado. Sabe aquela sensação de ser indigno por causa de um erro cometido? Às vezes até por coisas simples. Estamos indo para a igreja, a família se reúne, 9h30, entra no carro e vai para IP Park, porque afinal esse é o último domingo do Advento, e logo é o Natal, mas as crianças começam a brigar no carro, e de repente o trânsito trava aqui no parque, porque você não sabia, mas estava tendo uma corrida, e aí você fala, eu vou chegar atrasado, nossa, que droga, crianças fiquem quietos, eu quero arrancar a cabeça de cada uma de vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você fala, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou indo para a igreja, eu estou indo para um culto antes do Natal, e eu estou ficando louco, e eu estou perdendo a paciência, eu estou brigando, eu sou um indigno mesmo. Talvez esse seja o seu pensamento. Tem algumas canções que a gente aprende na igreja, que às vezes, hoje o Ministério Infantil, né, eu sempre tenho conversado com a Letícia, a gente tem analisado essas canções, e a gente tem trocado por outras, assim, melhores. Não que elas não sejam verdadeiras, mas que talvez elas deveriam ser cantadas para adultos e não para crianças, porque gera um tipo de terrorismo, né? Eu não sei se você foi criado desde a infância na igreja como eu, lá em Itapetininga, e aí tinha uma música que era assim, se o seu coração, opa, tem gente que sabe, parar de bater agora. Se você for embora, para onde você vai? Para onde você vai? Céu e inferno é o que há. São 2 caminhos para você escolher. Cantava para criança isso daí, né? Aí vocês viram o vídeo aqui de 10 anos, meu presbítero, o padrinho do meu casamento, começou ali, o presbítero Alexandre, falando que eu aprontava demais na igreja, né? E ele não mentiu, eu aprontava, então o meu nome era marcado na lista dos professores do parquinho lá de Itapetininga, né? Hoje vamos dar aula pro Laci, tá chegando esse moleque, o que ele vai aprontar, né? E não foram poucas vezes que daí cantava essa música para apaziguar as crianças, né? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Aí a professora virava para mim assim, céu, inferno... é o que há. Aí eu falava assim, que isso, gente? Já estou condenado. A professora aproveitava ali para botar um medinho, né? Ela vai para o céu, eu vou...
O fato é que, por eu ser pecador, eu sou indigno mesmo. Essa é a má notícia, e daqui a pouco a gente vai explorar um pouco isso. Mas essa música não é ideal para crianças, tá? Em nome de Jesus, vamos parar de cantar essa música para crianças, essa música são para adultos. Mas essa era uma sensação que os pastores tinham, a sensação de que eles estavam no inferno, porque eles são impuros, porque eles são indignos, e não tem como reverter isso. A segunda sensação é que eles se sentiam inconvenientes. Então, isso está muito próximo de se sentir indigno. Já que eles eram considerados impuros pela sociedade, então eles não tinham opção de aprender a ler, eles não tinham opção de serem testemunhas num tribunal, foi até o texto que a gente leu aqui, o documento. Eles não tinham nenhum voto de confiança na sociedade, não se fazia negócio no mercado com o pastor, não se fazia negócios de terras com pastores. Então, um pastor, um cobrador de impostos, uma prostituta, eram da mesma classe de pessoas que os pais ensinavam seus filhos a, você está vendo um pastor nessa calçada, atravesse de rua para não passar na mesma calçada que ele. Então, o sentimento de inconveniência, ele é um fardo terrível, terrível, porque é aquele sentimento que você, sabe, você não é bem-vindo no lugar, você fica incomodado, você sabe que você não está bem no lugar, com certas pessoas, você não é bem-vindo em um espaço, em uma relação, porque as pessoas te olham e mostram que você é inferior. Sabe esse sentimento? E aí a sua própria presença já se torna inconveniente. Eu não sei se já passou por isso, é terrível. Tipo, parece que, sei lá, entrou com a roupa errada, entrou, sei lá, fedendo, entrou, não sei. As pessoas te olham e você é inconveniente. Eu vou contar uma história para vocês de como eu senti isso em Indaiatuba. Olha só que interessante. Há 6 anos atrás, eu chego em Indaiatuba. Eu não conhecia essa cidade maravilhosa, da qual eu amo e nutro um carinho muito especial. E aí eu fui descobrindo Indaiatuba, né? E aí eu falei assim, primeiro ato de descoberta, lugares para se visitar. Então, Museu da Água, Parque de Umirim, Parque Ecológico, a gente foi desbravando. E a gente entrou num G1 da vida, e a gente viu que estava tendo um evento aqui na cidade de Indaiatuba. E o evento é anual, talvez você conheça, se chama Exposição de Cavalos Árabes. E aí eu falei, uau, uma exposição. Eu pensei, é tipo Itapetininga. Itapetininga tem a Expo Agro, a gente vai com a família, leva as crianças, faz um carinho no cavalinho, dá um tapa no boi que está dormindo, tira uma foto, às vezes rola um rodeio e tal, as crianças se divertem, e a gente volta para casa feliz com um monte de foto com um cavalinho e boizinho. Até que a gente foi para o Helvetia Riding Center. E aí eu estranhei algumas coisas que antecediam o evento, e que aí eu confesso, fui meninote, porque os sinais estavam claros. Primeiro, super difícil encontrar informações do evento. O evento era divulgado, mas horário e local eu tive que vasculhar. Eu falei, pode ter sido um erro. Segundo, eu fui estacionar a minha SUV de anão, chamada Kwid, né? Peguei o meu Kwid vermelho e estacionei ao lado de BMW, Porsche, Jaguar, e pela primeira vez eu tinha visto com os meus olhos um Bentley. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Só o meu Kwid aqui, né? Um helicóptero taxiando, descendo uma pessoa, né? Aí eu já comecei a ficar um pouco assim, né, nervoso. E eu com meu concunhado, família, sogro, sogra, papagaio, todo mundo, né? A gente foi entrar para dar uma olhadinha, eu com meu concunhado. As pessoas que estavam apresentando os cavalos estavam vestindo de terno. Tinha um cara de terno, pisando na areia com um cavalo árabe. Entramos então nesse lugar, as mesas estavam com reservas, com um sobrenome de famílias, as pessoas extremamente chiques, os caras desciam com chapéu lá Indiana Jones, as mulheres de vestido e joias, e a gente viu dois sheiks em Indaiatuba, vestidos como um sheik, né? Na hora que eu falei para o meu concunhado, vamos sair daqui, um garçom veio na frente com um monte de bebida, olhou para a gente, sai da frente, pobre, a gente tem que servir os milionários. Eu falei, vamos sumir daqui. Quando a gente estava saindo, a gente escutou cavalos sendo leiloados a 200 mil
200 mil, um pocotó, dólares, 200 mil dólares. Quando eu percebi, já era tarde, a gente já estava lá dentro, eu olhei para minha família, meu sobrinho, de calça de moletom, camiseta do Homem-Aranha e sandália do Seninha, rolando no gramado. O que está acontecendo? Eu falei, o que esse moleque está fazendo? Vamos embora daqui. Minha filha era pequenininha, 6 anos atrás. Papai, a gente não vai ver cavalinho? Não vai ver pocotó? Filha, esse lugar não é para nós. Esse lugar é para os cavalos. Eles comem e bebem melhor que a gente, né? E aí, a sensação foi terrível. A nossa presença era inconveniente. A presença. Éramos pobres demais para estar ali, naquele evento exclusivo. Acontece todo ano. Não vá, tá? Antes pegue o seu Bentley. Quantas vezes você já se sentiu assim, às vezes diante de Deus? Você se sente assim diante de Deus, por causa de uma posição inferior espiritual. Você fala assim, como eu posso entrar na presença de Deus, se eu não leio a Bíblia quanto eu deveria, se eu não oro o quanto eu preciso, eu ainda não sou um cristão maduro, eu estou aprendendo, eu estou dando passos de fé, eu me sinto inconveniente, e de repente você tem essa sensação na presença de Deus, por causa de uma qualificação espiritual, que não foi Deus que colocou sobre vocês, mas foi a religiosidade. E aí você acha que você não pode estar, você se sente inconveniente. Então essa era uma razão dos pastores terem esse medo na eternidade. A terceira razão é que eles se sentiam excluídos. Ora, isso é a conclusão. Se você é indigno, se você é inconveniente, o resultado é você é excluído. As pessoas não te amam. Você não está em círculo de amizade, você não está em círculo de família, você não está em nenhum círculo relacional, porque as pessoas literalmente te excluem. Então, nenhum pai queria que a sua filha casasse com um pastor. Nenhuma mãe deixaria o seu filho brincar com o filho de um pastor. Eles se sentiam assim, não amados. E como é terrível esse sentimento de você procurar o amor e não ser correspondido. Nós estamos no último domingo do Advento. Isso significa que é Natal daqui 2 dias. E a noite do Natal é uma noite que tem um poder exponencial. Como? Relacionalmente falando. Ela tem um poder exponencial de fazer momentos difíceis se tornarem ainda mais dolorosos, e a força exponencial de bons momentos se tornarem ainda mais excelentes, relacionalmente. Como assim, pastor? Talvez o Natal para você não seja motivo de alegria pela ausência de uma pessoa ao redor da mesa na noite de Natal. Então, quando chega o Natal, essa dor aflora. Ou talvez seja o seu primeiro Natal sozinho ou sozinha, porque o seu casamento acabou. Então isso vai trazer dor. Ou ainda, o seu sonho é casar e compartilhar a vida e a bondade de Deus com alguém, constituir uma família. E você vai ter que enfrentar o tio do pavê perguntando para você por que você não quer casar, sendo que você ama e quer casar. Mas o tiozão chega, você não casou ainda, 25 anos, tal, vai ficar para titia e tal, e você já tem medo disso, antes de chegar na noite de Natal. E às vezes é no Natal que você aí carrega sozinho, todo esse fardo. Todo esse fardo. Se eu estou indigno, se eu sou inconveniente, se eu sou um excluído, se até mesmo eu olho para mim e não estou contente com quem eu sou, se as pessoas não me amam, como que eu posso esperar que Deus, em sua santidade e perfeição, pudesse me amar? Talvez essa seja a sua pergunta. Quem sou eu na eternidade, se eu sou indigno, inconveniente e excluído?
Eis a resposta de Deus para os pastores e a resposta de Deus para mim e para você nessa manhã. É o seguinte: mas o anjo lhes disse, não tenha medo. Se é esse o seu sentimento do Natal, não tenha medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Não é notícia ruim não, é notícia boa, que são para todo o povo. Ninguém fica excluído do povo de Deus. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Apareceu um anjo. Os pastores, eles ficam aterrorizados. O verso anterior diz que eles estão aterrorizados. Claro, apareceu um anjo, o anjo apareceu para a gente que é pastor. O que a mensagem que é? Vocês vão morrer, vocês pisaram na bola, o que vocês fizeram de errado? Mas aí o anjo disse, não tenha medo. O que eu estou trazendo para vocês é de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E essa, de fato, é a melhor notícia do mundo, não só para os pastores, mas para mim e para você. E eu quero compartilhar 3 aspectos dessa maravilhosa notícia. A primeira é que nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador. Esse título, Salvador, do grego soter, ele já apareceu no capítulo anterior, em Lucas 1, verso 47, e em Lucas 1, verso 69, em 2 cânticos, o cântico de Maria e o cântico de Zacarias. E há um sentido nessa expressão soter, Salvador, em que essa declaração não é apenas cristológica em sua natureza, mas também antropológica, no sentido que todas as pessoas do passado, presente e futuro necessitam de um Salvador. Essa notícia é para mim e para você. E a pergunta inicial é, salvar do quê? Talvez você esteja pela primeira vez aqui e está falando assim, pastor, mas salvar do quê? Se pegarmos emprestado o texto de Mateus capítulo 1, verso 21, o texto explica, ela dará à luz um filho, Maria, né? E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É disso que Jesus nos salva. Nós chegamos ao fim do ano e sempre fazemos aquela reflexão sobre acertos e erros, tá? Sem pesar na consciência, mas é agora em dezembro que você vai ver se você cumpriu as suas resoluções de ano novo. Tá? Para você não repetir elas mês que vem. Então, eu ia guardar dinheiro, eu ia na academia, eu ia emagrecer, eu ia tirar o açúcar, eu ia fazer o quê? Dá uma olhada, né? A gente olha em dezembro e fala, puxa, não acertei, falhei, errei, e muitos com medo no aspecto espiritual da eternidade. Afinal, até mesmo o Papai Noel nos lembra que você só recebe um presente se você for um bom menino ao longo do ano. A gente é imerso nessa cultura do merecimento. Ora, se formos honestos conosco, a resposta é clara, nós não somos bons meninos, não somos boas meninas. A Bíblia diz para mim e para você que não há ninguém bom, nenhum sequer. Eu não sou bom, você não é boa. E essa é a realidade da má notícia. Nós somos pecadores, falhos, corruptos, e a própria santidade de Deus nos revela isso. A lei de Deus revela isso. Nós falamos o que nós não queríamos falar. Nós mentimos. Nós magoamos as pessoas que nós amamos. Nós ficamos irados e pecamos. E por mais que você se esforce ou crie uma lista de regras para cumprir os mandamentos de Deus, a verdade é que é impossível você não errar. E, portanto, você é um pecador. E se você é um pecador, você necessita de um Salvador. De um Salvador. Jesus é o que nós precisamos. A boa notícia é que nasceu o Salvador, que nos salva de nós mesmos, que nos salva de nosso ser pecaminoso, da nossa natureza pecaminosa e indigna. Cristo Jesus nasceu para nos salvar. O segundo aspecto dessa maravilhosa notícia é que Cristo, e aqui nós temos outra expressão grega, Christos. A má notícia é que nós somos pecadores, e esse é um assunto às vezes bem popular nos nossos dias. Como assim, pastor, você está me chamando de pecador? Pecado é relativo. Não, pecado não é relativo. O estado do pecado reflete a realidade da nossa natureza desde quando Adão decidiu se rebelar contra Deus. Adão decide se rebelar contra Deus, ou seja, desde o nosso nascimento nós somos pecadores. Se você tem criança bem pequenininha, né, você sabe que desde pequenininhos eles fazem coisas que você sabe que não são corretas. E eles sabem que não são corretas, né? Eu amo quando bebezinho, pequeno, né? Eu amo uma expressão assim, até equivocada, né? Mas ele faz alguma coisa errada, ele olha para a mamãe e dá um sorrisinho assim. Sabe? Pecadorzinho miserável, desde pequenininho, né? Desde a concepção. Ele sabe, ele está ali, desafiando a mãe. Mas vamos fazer uma pesquisa entre adultos aqui.
Preciso da sua honestidade. E aí você vai levantar a sua mão. Quem aqui já mentiu, levante a sua mão. Quem aqui já mentiu, levante sua mão. Permaneça com a sua mão levantada, você que já mentiu, porque você vai olhar agora para quem não está com a mão levantada e vai falar, mentiroso, tá? Mentiroso. Todo mundo já mentiu, pode baixar suas mãos. Outra pesquisa aqui, quem aqui já furtou algo? Nem que seja lá na infância, né? Aquela lapiseira bonita na escola, né? Levou para casa, a mãe falou, que é isso, não é seu, devolve para o seu coleguinha, isso é da escola, né? Tô aqui brincando na infância, né? Tem gente que continua furtando na fase adulta, se arrependa, né? Agora, sem levantar as mãos, por favor, você pode manter a mão assim meio até escondidinha aqui e responder só para você, porque eu como pastor não quero causar intrigas no Natal, não quero intrigas no Natal. Quem aqui, numa aliança, já olhou com uma certa admiração excessiva para alguém que não é o seu cônjuge? Pode ter sido na televisão, pode ter sido, sabe aquela certa admiração excessiva, que quando você olha para ela, a sua esposa até te dá um beliscão, né? Que você está olhando? Então, né? Não precisa levantar a mão. Agora, me responda, que é bem simples. Se você contou uma mentira, você é um mentiroso, ok? Se você furtou algo, você é um ladrão. Se você cometeu adultério em seu coração, que é o que Cristo Jesus fala no Sermão do Monte, você é um adúltero. Olha só o peso disso. E Jesus diz que se alguém odeia em seu coração uma outra pessoa, você é um assassino. É isso que nós somos. Mentirosos, ladrões, adúlteros, assassinos. Pô, pastor, 2 dias antes de eu pegar minha família para ir comer um pernil na casa da vovó, você vem com uma mensagem dessa, né? Eu vou chegar como lá na casa da mamãe, né? Na casa da avó? O assassino chegou, a mesa está pronta? É isso que você é. A questão é que se você não reconhecer os seus pecados, por isso que é importante falar sobre a má notícia, você jamais vai perceber a necessidade que você tem de um Salvador. Então a gente tem que ter coragem para encarar quem nós somos, assassinos, idólatras, corruptos, impuros, porque nós precisamos de Cristo Jesus, nós precisamos de Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é um título grego, Christos, que vem da palavra hebraica para Messias, é uma transliteração grega que significa o ungido do Senhor, aquele que é separado por Deus, para trazer a redenção, o esperado, desde o Antigo Testamento, o eterno Filho do Deus vivo, a resposta de Deus para a humanidade. Esse é o Cristo Jesus, Ele é o único, o Christos, que vive a vida perfeita, Ele é o único Christos que cumpre toda a lei, Ele é o único que traz redenção ao meu e ao seu coração. Nós precisamos de Cristo. De Cristo. E por fim, o terceiro aspecto dessa maravilhosa notícia é que Cristo é Senhor. Esse trecho em grego vai ficar Soter, Christos e Kyrios. 3 títulos para Cristo Jesus em um único verso. Nasceu o Senhor. Kyrios, Senhor, é uma expressão que fazia sentido tanto para os judeus quanto para os romanos e que tinha conotações de realeza, de autoridade. Quem era Kyrios, quem era Senhor, era quem mandava, era quem governava, quem era o rei. Por isso que esse título, Kyrios, Senhor, era disputado e reivindicado pelo imperador César. Porém, só há um Senhor, um absoluto sobre todas as coisas, que governa sobre os nossos corações e sobre todo o universo. Esse Senhor é Cristo Jesus. E eu quero frisar essa verdade no seu coração nessa manhã, porque a confissão pública do senhorio de Jesus é expressão de fé. Olha só o que Romanos diz para mim e para você. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Kyrios, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Salvo. Salvo. Você é salvo se você crer em Cristo Jesus. Toda aquela indignidade, inconveniência, exclusão, tudo isso é tirado da sua história, da sua vida, porque em Cristo Jesus você é salvo, quando você confessa em seu coração que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Senhor.
E está aqui as boas notícias, porque não importa mais nada do que você tenha feito no passado, não importa se você se sente indigno, inconveniente ou excluída, Ele se entregou para os indignos, Ele cumpriu a lei para os inconvenientes, Ele ama os excluídos. Ele veio para amar os marginalizados, e a maior prova disso é a encarnação de Jesus, do Deus que veio ao mundo para nos resgatar, o bebê encarnado, anunciado pelos anjos aos pastores. Volto a frisar, aos pastores, é o que o texto diz: isto lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. A mensagem é para esses pastores e para todo o povo, mas primeiramente para os pastores. E tem um sinal: vocês vão encontrar esse bebê numa manjedoura. Puxa, não tinha outra classe de pessoas que melhor entenderia o significado teológico dessa expressão. Os pastores é que cuidavam das ovelhas, eles que separavam os cordeirinhos anualmente para o sacrifício no templo, pelos pecados das pessoas, inclusive das pessoas que menosprezavam os pastores. Eles sabiam que viria o Cordeiro de Deus. De repente, o sinal dos anjos deixa os pastores sem palavras. Qual que era o sinal? Um bebezinho envolto em panos, deitado onde? Numa manjedoura. A manjedoura era o lugar onde os cordeirinhos eram encontrados, onde eles dormiam, onde eles se alimentavam. O Salvador havia nascido no mundo impuro dos pastores, como um cordeiro de Deus para sacrifício de todo o povo. Só que agora, ele é o último cordeiro. Só que agora ele é o cordeiro perfeito. Ele é o cordeiro definitivo, que tira o pecado do mundo. O cordeiro que vem inicialmente para os marginalizados, o cordeiro para os indignos, o cordeiro para os excluídos. Naquela manjedoura estava o Cordeiro de Deus, que apesar de ser rico, por amor se fez pobre, e pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos para com Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Por que um anúncio aos pastores? Por que não foi declarado para os reis? Por que não foi declarado no palácio? Por que não foi declarado no Império Romano? Para que o mundo soubesse que ninguém está muito longe do alcance de Deus, e ninguém está muito impuro ou muito distante do amor de Deus. Nenhum pecado que você cometeu é grande demais para que você não seja alcançado pela graça de Jesus. Esse é o significado de um bebê numa manjedoura. Esse é o significado de um anúncio para pastores. Jesus não veio para os justos, depois ele vai falar isso. Ao longo da sua caminhada ele vai falar: eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Eu não vim para aqueles que são perfeitos e saudáveis. Eu sou um médico que vim para os doentes. Eu vim para os indignos, para aqueles que não se sentiam amados, aqueles que sentiam que Deus estava muito longe. Então a notícia mais incrível que você poderia experimentar nesse Natal é que Cristo Jesus é presente para todos aqueles que creem nele. Não importa se você é um excluído ou uma excluída, um indigno, uma indigna, um inconveniente, você não é mais diante de Cristo Jesus. Ele veio por você, Ele veio para você, Ele veio para te resgatar. Por isso o anjo disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus nasceu para você viver com Ele por toda a eternidade. Sabe aquele medo de aonde eu vou passar a eternidade? Não tenha mais esse medo. Se o seu medo é fundamentado pela sua inconveniência, pelo seu pecado, Cristo Jesus morreu pelo seu pecado, te purificou, e você já vive com Ele uma vida plena, eterna e abundante. Cristo, o Salvador, o Senhor, nasceu para viver com você por toda a eternidade. Essa é a maior notícia do mundo nesse Natal, para mim, para você. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. E eu gostaria de
antes de orar com você, de olhos fechados, você fizesse uma reflexão nesse momento, que esse texto diz que para Deus, você não é mais uma excluída, você não é mais um indigno, você não é mais um inconveniente. Você é filho e filha, amado e amada por Deus, através da obra suficiente e única de Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus é o Salvador, somente Jesus é o Cristo, somente Jesus é o Senhor das nossas vidas. E essa é a maior notícia do mundo. Você está seguro, você está segura na eternidade com Deus. Não porque você fez algo ou deixou de fazer algo, mas sim pelo que Cristo Jesus fez por mim e por você. Por isso que as boas notícias do Natal não é sobre religiosidade. A religiosidade é o que você é o que você faz, é o que você tem que cumprir. O relacionamento que Jesus oferece é totalmente diferente. É sobre quem Ele é sobre o que Ele cumpriu, é sobre o que Ele fez e disse lá na cruz: está feito, está consumado. Ele morreu por mim e por você. Ele nasceu como um bebê para viver uma vida perfeita e para morrer no nosso lugar. E quando Ele morre no nosso lugar, para nos perdoar e purificar de todo pecado, Ele diz: está feito, está consumado. Quem é você para colocar uma dúvida na certeza de que a eternidade está preparada para aqueles que estão com Cristo Jesus? E se você crê em seu coração e confessa que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você está salvo. Não há o que temer. Ainda de olhos fechados, se você tem em mente agora o nome de uma pessoa que você vai encontrar nesse Natal, seja pessoalmente, ou que você lembra nesse Natal dessa pessoa, e que ela ainda não sabe ou ainda não conhece o maior presente do mundo, e você vai ter um momento relacional com ela, e você deseja ardentemente em seu coração que ela conheça esse presente maravilhoso, de olhos fechados, levante as suas mãos se você tem essa pessoa em mente. Se você tem uma pessoa que o Espírito Santo te deu um nome agora, eu quero orar por essa pessoa. Ó Deus, Pai de amor, nós temos aqui nessa manhã pessoas com as mãos levantadas. O Teu Santo Espírito está lembrando, ó Deus, que existem pessoas em seus circuitos de relações que ainda não conhecem a maior notícia do mundo, a boa nova de salvação e de grande alegria, e que elas têm o desejo ardentemente de que esses seus amigos, esses seus familiares sejam encontrados por Cristo Jesus. Eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito use a vida das pessoas aqui da IP Parque que se encontrarão com essas pessoas para proclamar as boas notícias. Sejam com sorrisos, com palavras, no momento da ceia, uma ligação, uma mensagem, que o Teu Santo Espírito use com coragem, ousadia e poder, para que essa mensagem entre no coração dessas pessoas e elas sejam transformadas, que elas não se sintam mais excluídas, mas sim parte do povo de Deus. Usa, Senhor, as nossas vidas nessa noite de Natal, que as nossas vidas sejam testemunhos, sejam palavras e ações da maravilhosa notícia de que hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém, amém. Coloque-se de pé, vamos cantar juntos essa canção.